Oi pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a aula 2. Eu tô aqui com a agenda de aulas aberta, né? Então, qual que é o tema lúdico que a gente vai usar hoje na nossa viagem dos sonhos? A gente vai falar da nossa carteira de identidade, o material vai ser estilo de personalidade e aqui está uma descrição. Então a gente vai falar sobre a descoberta da nossa personalidade e aqui a gente já vai aplicar um teste. E como assunto complementar, a gente pode dar dicas de estudo e dar um exercício prático. Então tá até aqui uma sugestão de cada um montar o seu quadro e rotina de estudos. Mas vamos ao começo, vamos por partes. Então, eu vou abrir, cliquei aqui, estilo de personalidade. Sempre vou ver aqui o material em PDF. Esse material, vocês sempre vão orientar os alunos a lerem através do Colibri. Então, vocês vão falar, pessoal, acessem o material no Colibri antes da aula, leiam antes da aula. E vocês também. Vocês vão ler, vão se preparar e vão trazer ali os pontos fortes, né? Então também não pode ficar uma coisa muito maçante de você ficar só repetindo o texto. Mas aqui vai trazer esse paralelo, que é a hora da selfie, a hora que a gente vai tirar a nossa foto para a carteira de identidade. Vai falar que não vai ser uma foto, né, nos moldes comuns, ela vai ser parte do nosso passaporte e ela vai identificar quem a gente é. Então vai falar, bom, por que é importante você saber identificar a sua personalidade, né? Você vai saber entender por que uma amiga, por exemplo, se empolga tanto com uma coisa que você não dá a mínima. Você vai conseguir compreender, e isso é bem interessante se no seu grupo tiver pessoas que são amigas para além dali, e conforme eles vão fazer os testes, eles vão identificando, ah, você é assim mesmo, ah, tal. Então, é legal que eles já vão entendendo que realmente cada um tem um traço de personalidade. E que isso é importante, a gente muito bem saber quem que a gente é, para a gente também não ficar se comparando, principalmente com a mídia, com aquilo que a gente vê e fica pensando, né? Ah, se eu fosse assim, se eu fosse assado, enfim. É importante a gente saber quem a gente é e quais as nossas qualidades, porque todo mundo tem as suas qualidades. Então, o texto introdutório é basicamente esse aqui, e aí vocês abordam com os alunos da forma com que vocês querem. E aqui já é o teste, só que esse teste a gente vai fazer em Excel, tá? Mas ele aqui tá no formato PDF, como se eu fosse imprimir para fazer à mão. Ok. E aí eu vou abrir a nossa pastinha, onde tem a pasta de todos os acolhedores, né? Então, aqui tem os dias e o nome da turma. Eu tenho aqui a minha turma, segunda turma Alessandra. Quando vocês abrirem essa pastinha, vai ter, por exemplo, no meu caso, tem a apresentação que eu mostrei na aula 1, a apresentação que eu fiz sobre eu mesma, e aquela planilhinha do Bora Se Conhecer, onde cada aluno colocou como gostaria de ser chamado, qual carreira que ele pretende seguir, o porquê. E uma pastinha para cada tipo de teste. E aí na primeira é a personalidade. Vai ter aqui uma pasta, que é a pasta que eu vou me auto-aplicar o teste, e é interessante que vocês também façam isso. Mas antes, isso é muito importante, antes de vocês preencherem, é importante vocês fazerem cópia desse arquivo, porque cada aluno vai ter o seu teste, vai ter o seu arquivo. Como que eu faço a cópia? Bom, eu estou aqui com o teste, é um arquivo do Excel, Google Planilhas, na verdade, né? Cliquei com o botão direito, eu vou colocar fazer uma cópia.
E aí ele criou cópia de estilo de personalidade. Vamos supor que eu tenha 5 alunos. Então eu vou fazer outra cópia. Vai ficar cópia da cópia da cópia, mas tudo bem que depois a gente vai renomear. E dá até para fazer mais de uma cópia ao mesmo tempo. Então se eu selecionei, cliquei no um, segurei o Shift, cliquei no outro. Se eu der fazer uma cópia, como está 2 selecionados, eles vão fazer mais 2 cópias. E aí eu vou fazer o meu quinto, estou colocando numa situação que eu tenho ali 5 alunos. Como que eu vou fazer para renomear? Clico com o botão direito, clico aqui em renomear, aí eu apago essa parte cópia de e aqui apago o meu nome e coloco do aluno. Então vou colocar aqui, sei lá, Aline. Depois vou para o próximo, renomear, vou tirar esse cópia de cópia e no meu nome vou escrever o nome do outro aluno, Rodrigo. E assim você vai renomear o nome de todos. Ok. Então isso você vai fazer antes da aula, tá? Então é um preparo mesmo que você precisa fazer. E aí a gente vai se auto-aplicar o teste. Então vou abrir aqui o meu arquivo e vamos ver o que tem nele. Então tá lá. Exercício de descoberta de estilo de personalidade. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tem uma instrução, leia as linhas da esquerda para a direita, isso é nesses quadros aqui, então por isso que tem essas setinhas. Vou explicar melhor logo na sequência. Instruções, avalie cada palavra de acordo com a escala abaixo. A escala é 1 é nada a ver comigo, até 5 sou exatamente assim. Então tem uma variação, 2 significa não tem muito a ver comigo, 3 às vezes sou assim, às vezes não, 4 sou assim e 5 sou exatamente assim. E aí você vai escrever de 1 a 5 no quadradinho ao lado de cada palavra, indo sempre da esquerda para a direita. Então, quando vocês forem preencher, precisa seguir essa ordem. Preenche primeiro essa linha, depois essa. Não pode ser feito isso aqui, ó. Ir por coluna, porque senão as pessoas vão identificar que tem uma similaridade nas palavras e aí pode não ser tão eficiente a forma do teste. Aqui está um exemplo. E aí, como tem algumas palavras que talvez nem todos tenham um repertório, a gente colocou aqui em formato de nota sinônimos daquilo. Então, por exemplo, eu não sei o que é ousado. Se ele colocar o mouse em cima, vai aparecer corajoso, aventureiro, disposto a correr riscos, manda-chuva. A maioria não sabe o que é manda-chuva. Assume para si a responsabilidade, o comando, o controle. E aí, ele vai colocar aqui, ousado. Eu acho que eu sou assim. E ele vai indo aqui, manda-chuva. Às vezes eu sou, às vezes não sou. Artista, eu acho que eu sou. O que será que é artista? Então eu vou colocar aqui, hábil no uso das formas, cores, design, gosta de desenhar. Isso eu acho que eu sou totalmente.
E assim vai indo na sequência. Atencioso. Eu acho que eu sou amigável, às vezes sou, às vezes não sou. Organizado, acho que eu sou. Terminei essa primeira linha, vou vir para a próxima. E assim por diante. Eu vou colocar aqui valores, uma avaliação qualquer, só para a gente conseguir fazer. E aí tem um detalhe, ó. Um detalhe aqui na palavra detalhista, né? Você é detalhista? É para colocar o número de 1 a 5. A gente configurou a planilha para só aceitar esses números. Então, se eu, por exemplo, coloquei 6 e dei Enter, vai aparecer, ocorreu um erro, insira um número entre 1 a 5. Então, isso também é para evitar que eles errem. Eu vou colocar aqui tudo o mesmo número, só para facilitar para a gente. Para poder ir mais rápido. Pronto, bora lá. Consegui aqui preencher. Eles vão fazer isso. Eu vou tentar bloquear as células que estão os nomes, porque, por exemplo, se eu digitar aqui onde está o humorista e eu colocar aqui a nota 1, ele apaga, tá? Vou tentar bloquear essa célula, mas se isso acontecer e a célula não estiver bloqueada, é só orientar os alunos a dar Ctrl Z, que volta, né? Ctrl Z salva vidas. Então é só dar um Ctrl Z e continuar. Ok, terminei de preencher todos esses quadros. Aqui vai dar os estilos de personalidade. Então, aqui no programa do vocacional, a gente tem 6 tipos de personalidade. A gente tem o tipo aventureiro, o tipo líder, o tipo criativo, encorajador, expressivo e organizador. E aqui ele já mostrou aqui a pontuação, ele já fez a soma de cada um. E aí que eu vou para a linha de baixo, verifique a soma de cada um das 6 colunas, veja qual delas obteve a pontuação mais alta. Em caso de empate, selecione a coluna cujas características tenham mais a ver com você, ou que te agrade mais. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, a minha maior pontuação foi líder. Então, escreva o traço da personalidade de maior pontuação. Então, aí eu vou escrever aqui, líder. Escreva o traço de personalidade com a segunda maior pontuação. No meu caso foi criativo. E aí, ó, aqui ainda tem uma dica, né? Se ainda estiver inseguro quanto aos 2 predominantes, examine a definição de cada traço nas páginas seguintes. Na próxima aula, a gente vai entender um pouco melhor o que é esse estilo de personalidade e aí eles também vão poder tirar suas dúvidas para ter mais certeza se é isso ou não. E, por exemplo, vamos supor que deu esse resultado aqui, deixa eu só mudar aqui. O meu primeiro deu líder com 32, aí em segundo lugar deu 2, aventureiro e encorajador com 26. Bom, até o organizador, vamos supor que 2 ou 3 empataram. O próprio adolescente que vai escolher aquilo que ele mais se encaixa.
Se ele ainda tiver dúvidas, ele pode escrever os 3 e aí na próxima aula, quando a gente falar sobre cada personalidade, aí ele pode falar com qual que ele se identifica. Aí é importante dizer que as pessoas, na verdade, todo mundo, e aqui os números já mostram, né? Ninguém tem 100% só de um tipo de personalidade, na verdade a gente é uma mistura de todos, onde geralmente os 2 primeiros se sobressaem, mas às vezes tem um pouquinho do terceiro que você vai se reconhecer, enfim. Mas aqui a gente vai trabalhar com os 2 primeiros. Ok, terminamos o primeiro teste. E aí o que a gente tem mais, né? Então, descoberta da personalidade é aquele PDF, aquele texto que a gente conversou sobre o que é, aplicou o teste e a gente pode entrar no assunto complementar, que são dicas de estudo. Então, vou clicar aqui, dicas de estudo. E aqui é um texto que serve muito mais para o mentor se preparar e explicar da forma com que ele deseja, né? Se quiser fazer um outro material ou um resumo, enfim, fiquem à vontade. Mas aqui vai estar falando sobre as fases da aprendizagem, que é aquisição, retenção e aplicação. Vai falar de uma curva de aprendizagem, falar do tempo de estudo, quanto tempo que a gente estuda até fazer pausas, pausas de quanto tempo, o que é qualidade de estudo, a importância de criar uma rotina. Na maioria das vezes, os alunos não vão ter essa rotina de estudos, então, na própria reunião de aula inaugural do cursinho, a gente fala que para além do cursinho é necessário que pelo menos eles estudem 2 horas por dia além da escola. Então, isso é algo que é necessário virar uma rotina, né? E aqui como montar um quadro de horário, e aí a ideia é que vocês passem para a parte prática. Sugiram isso para os alunos como uma atividade para eles fazerem em casa. Façam um quadro de horário geral, que dia que você vai para a aula, qual é o horário que você está na aula, horário de entrada, saída, que hora que você chega em casa, e aí eles vão tendo dentro da semana, se eles fazem outro curso, qual que é o horário, enfim, vão montar ali uma grade da semana e eles vão ver os espaços livres. E nesses espaços livres eles vão identificar onde eles vão estudar, então acho que é um primeiro esboço. Falar sobre o dia de descanso, que é fundamental, falar sobre a importância do sono, foco e concentração, técnicas de respiração, enfim, tem várias técnicas. Outro assunto aqui são técnicas de estudo, e aí você pode incentivar, né, eles as diversas formas, né? Então, ou a fazer resumo, ou a fazer mapa mental, cartão de memória, ensinar alguém também é um outro jeito de reter conhecimento, fazendo simulados ou exercícios, enfim. Então, esse também é um assunto complementar, mas que a gente super indica para vocês estarem aprofundando com eles. E aí, por fim, vocês vão fazer a lista de chamada, né? Com eles. Onde que tá aqui? Lista de presença. Bom, aqui vai ter o nome deles, vocês vão preencher a lista de presença. E depois vocês vão preencher aquela parte importante, que é o conteúdo que foi dado, como que foi a compreensão, questões comportamentais e se houve dúvidas de outras matérias. E é isso, terminamos a aula 2. Obrigada.